Olá, pessoal! Hoje nós damos sequência, então, ao estudo das orações subordinadas adverbiais, que é o conteúdo que está no capítulo 13 do livro. Então, só retomando um pouco sobre as orações subordinadas, nós precisamos nos lembrar que elas têm uma subdivisão em 3 diferentes grupos, que são as subordinadas substantivas, subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas. Agora, então, o nosso foco é para as subordinadas adverbiais. Então, inicialmente, eu vou analisar com vocês uma tirinha em que nós temos, então, a fala de um adulto em relação ao menino, que diz assim: então, quando você crescer, vai cuidar da natureza. Aí ele responde: espero que sim, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Então, aqui percebe-se uma determinada cobrança em relação ao menino sobre o cuidado que ele terá em relação à natureza no futuro, e logo em seguida ele também faz uma crítica em relação aos cuidados que atualmente as pessoas estão tendo em relação à natureza. E o nosso enfoque é para a fala do primeiro quadrinho. E como vocês podem ver, ela já está separada por cores, pois trata-se de um período composto. Então, o primeiro, então, quando você crescer, é uma oração, e vai cuidar da natureza é outra oração. E especificamente, se nós analisarmos a parte que está em vermelho, que é a que está no começo, então, quando você crescer, é uma estrutura que não tem sentido fora do período que a integra. Ou seja, se fizermos a análise dessa estrutura por si só, ela não terá sentido. Então, aqui, o que nós podemos entender em relação ao conceito geral de que essa estrutura que está destacada em vermelho, ela é uma oração subordinada adverbial e ela indica uma determinada circunstância, que é a circunstância de tempo. E, além disso, nós também podemos perceber que há uma dependência entre essas duas orações. Então, quando se trata das orações subordinadas adverbiais, nós temos que nos lembrar que a oração subordinada é aquela que desempenha uma função sintática em relação à oração principal, ou seja, ela completa o sentido da oração principal. Ela não tem sentido sozinha e nem uma estrutura completa, então ela sempre vai ter essa relação de dependência em relação à oração principal, e sua conexão com a oração principal gera um enunciado completo, sintática e semanticamente. Então, quando se trata da questão da estrutura, dos elementos que compõem a estrutura do período e também no sentido dele, então acaba gerando um enunciado completo. Então, as orações subordinadas adverbiais têm a função correspondente a um adjunto adverbial. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é um adjunto adverbial? Adjunto adverbial é uma expressão, pode ser uma palavra, pode ser um termo ou uma expressão que tem a função de indicar circunstância, que pode ser circunstância de tempo, de modo, de lugar, enfim, nós veremos quais são então essas funções. Inicialmente, então, comparando aqui, para que vocês tenham então o entendimento, o que diferencia um adjunto adverbial de uma oração subordinada adverbial. Então, aqui nós temos: desde a infância eu me preocupo com o planeta. Como vocês podem ver aqui, temos um período simples. Essa estrutura inicial
ela não tem verbo, então ela não é uma oração. Ela é apenas um adjunto adverbial de tempo, indica a circunstância de tempo. Diferentemente dessa outra estrutura aqui ao lado, que nós temos. Quando eu era criança, já me preocupava com o planeta. Então, como vocês podem ver, temos o verbo era, portanto, trata-se de uma oração. Então, o que acontece é que um adjunto adverbial, ele é um termo, uma expressão que indica uma circunstância, enquanto que a oração subordinada adverbial, ela, então, como o próprio nome já diz, possui um verbo, é uma oração. Então, a diferença entre o adjunto adverbial simples e a oração subordinada adverbial é a presença do verbo. Então, ao analisarmos a estrutura do exemplo anterior, quando eu era criança, então, possui um verbo, portanto, é a oração, o era, exerce uma função sintática em relação à oração principal, é subordinada, ela completa o sentido da oração principal, possui o mesmo valor de um advérbio, portanto, é adverbial. Ela indica a circunstância de tempo, que é o conceito do advérbio, né, como eu já falei antes, que é uma expressão que indica a circunstância em que ocorrem os fatos. Transmite uma ideia de tempo, portanto, ela é temporal, ou seja, indica o tempo. Os tipos de advérbios não correspondem exatamente aos tipos de orações adverbiais, então, tudo depende do sentido que a oração subordinada adverbial produz ao conectar-se com a oração principal. Aqui, o fator importante que nunca deve ser esquecido é o contexto. Então, sempre dentro do contexto, nós temos que fazer a análise da oração subordinada. O sentido pode ser de causa, então nós temos aqui um exemplo de cada um dos sentidos que podem ocorrer. Já que pensa no futuro, ele cuida do planeta em que vive. Pode ser também de comparação, pensa mais em seu lucro do que nas consequências de seu modo de viver. Então, como vocês podem perceber, a parte que está em vermelho corresponde, então, à oração subordinada adverbial, que no caso indica comparação. Então, ela é chamada de comparativa. Concessão, ainda que seja cedo, ele pensa no futuro. De condição, se pensar hoje no futuro, terá uma vida melhor. Conformidade, conforme diziam os pais, ele tinha responsabilidades. Consequência, a causa era tão importante que começou cedo a lutar. Finalidade, fez de tudo para salvar seu planeta. Proporção, lutava à medida que crescia. Tempo, quando crescer, saberá o que fazer. Local, lutará onde for necessário. Modo, aprendeu isso observando os mais velhos. Então, como vocês puderam ver aqui, nós temos várias possibilidades de sentido que podem ser definidas de acordo, então, com o contexto em que a conjunção estiver sendo utilizada. Então, as orações subordinadas adverbiais também podem se apresentar em sua forma desenvolvida ou reduzida. Em sua forma desenvolvida, a oração possui uma conjunção e um verbo conjugado. Já nós veremos quais são essas conjunções. Então, lá quando estávamos estudando as subordinadas substantivas, nós tínhamos conjunções específicas que exerciam essa função. E o mesmo nós temos aqui nas orações subordinadas adverbiais. Então, aqui nós temos o exemplo dessa forma desenvolvida. Enquanto falava com a mãe, o menino pensava no futuro. Então, a conjunção é enquanto e falava é o verbo conjugado. Então,
a característica que demonstra tratar-se da forma desenvolvida. Então, a parte que está em destaque aqui é a oração subordinada adverbial na sua forma desenvolvida e o enquanto indicando o tempo. Aqui, para adiantar um pouquinho, vocês devem estar se perguntando quais são as conjunções. Lá na página 337, nós temos uma tabela que nos apresenta quais são as principais conjunções que exercem essa função. E aqui na frente, então na primeira coluna, a oração adverbial, como ela é nomeada, aqui o sentido que ela expressa, e as principais conjunções e as locuções conjuntivas. Sobre essa tabela, nós trabalharemos na próxima aula. Hoje a gente vai trabalhar ainda um outro conceito relacionado às adverbiais. Em sua forma reduzida, a oração não tem conjunção e o verbo se apresenta em uma das formas nominais. Então, aqui nós temos: falando com a mãe, o menino pensava no futuro. Então, não temos conjunção aqui, sempre observando essa parte que está em destaque. E o verbo está no gerúndio, que é uma das formas nominais. Depois, ao falar com a mãe, o menino pensou no futuro. Falar, infinitivo, não tem conjunção. Terminada a conversa, o menino pensou no futuro. Aqui também não há conjunção e o verbo está em uma das formas nominais, que é o particípio. A tarefa da aula de hoje, exercícios 1 até o 5, das páginas 311 e 314. E a postagem no AVA é dos exercícios da página 311. Bons estudos para vocês e até a próxima.